À medida que os poderes da Europa começaram a crescer e a expandir-se ao longo da história mundial, o colonialismo tornou-se a linha da frente desta expansão. Com o tempo, quase todas as nações não europeias se tornaram colônia de uma ou outra nação europeia em algum ponto. Apenas alguns países conseguiram escapar de serem dominados pelos europeus, o que nos faz pensar como é que o fizeram. Para uma nação como a Tailândia, que era rodeada de britânicos, territórios franceses e holandeses, parecia não existir qualquer esperança de evitar o colonialismo. E, no entanto, de alguma forma, nem os britânicos, nem os franceses, nem os holandeses, nem qualquer outra potência europeia conseguiram alguma vez colonizar a Tailândia. Portanto, se a Tailândia nunca foi subjugada ao colonialismo, mesmo com tantas ameaças ao redor, fica a dúvida: como o país asiático conseguiu escapar do destino de colônia? Há algumas razões para explicar o motivo de ninguém ter decidido colonizar a Tailândia, na época chamada de Reino de Sião. Em primeiro lugar, os britânicos e os franceses, em particular, estavam de fato um pouco aliviados por terem um território vasto que separava suas respectivas colônias, com a Grã-Bretanha possuindo agora a Malásia e Burma, e os franceses dominando a península da Indochina. As duas potências europeias se achavam separadas apenas pela terra de Sião. Sem ela, ambos os lados temiam potenciais disputas fronteiriças e, por isso, hesitavam excessivamente em tomar o reino de Sião para si. Os Países Baixos tinham também entrado na região quando colonizou a Indonésia, e embora o reino de Sião não servisse como trincheira também para a Holanda, uma vez que não estava entre a Indonésia e as outras colônias, o estado geral de paz mantido na região era de qualquer forma um benefício para os holandeses. Assim, isso estabeleceu uma razão imediata pela qual Sião permaneceu não colonizado desde o início. Mas estes não foram os únicos fatores. Em segundo lugar, os reis siameses, especialmente Chulalong, percebeu que, a fim de evitar a colonização, eles teriam que transformar o seu sistema político em um sistema de versão mais europeizada. Isto tornou-se um projeto massivo de construção estrutural da nação, que levou à modernização da atual Tailândia. Um aspecto importante deste projeto foi a elaboração de mapas. Os siameses perceberam que os europeus davam muita ênfase sobre o conhecimento, especialmente o conhecimento topográfico. Os europeus utilizavam mapas para definir os territórios que eles governavam, e quando as fronteiras alheias estavam mal definidas, eles sorrateiramente usavam isto como uma oportunidade de também tomar a terra. A concentração de poder também era importante, e no sistema siamês de mandalas, o poder não estava bem definido. Governantes locais mantinham um alto nível de autonomia em diferentes regiões, o que poderia ter sido um problema para todo o reino. Depois desse problema ter sido identificado, um exército profissional permanente foi criado, pois isto mostrava a unidade do reino e deu ao rei mais poder para controlar os governantes locais. A concentração do poder tornou-se uma vantagem benéfica na luta contra a colonização ocidental. Outro importante fator pode ter sido a transição para a ocidentalização em Sião. A família real entrou na moda de admirar as coisas ocidentais, como automóveis e outras coisas europeias. Coisas foram importadas. Chulalong gostava de ser fotografada em roupa ocidental e mandou os seus filhos para estudarem na Europa. Mesmo com tudo isso, houve um breve período de preocupação que pode ter levado a uma mudança de planos. Talvez pelo resultado incerto de Sião continuar servindo de barreira para ambas as potências europeias. O fato é que, pouco depois da chegada dos colonos europeus, eclodiu uma guerra entre os franceses e os siameses. O incidente de Pak Nam, que aconteceu em 1893, pode ser visto como o culminar deste conflito. Anteriormente, os franceses e os siameses tinham chegado a um acordo que permitia que os franceses passassem livremente até as ilhas Pak Nam e, por isso, decidiram fazer exatamente isso, passar livremente. Tendo já ancorado um barco armado na embaixada francesa em Bangkok, a França, não se contentando, queria enviar um segundo barco armado pelo rio Chao Phraya para se encontrar com um primeiro barco. Por alguma razão, os siameses decidiram que já não desejavam permitir a passagem livre dos franceses.
e, em vez disso, proibiram os franceses de continuarem a sua viagem. Sem saber o que fazer a seguir, o comandante francês, o capitão Borrelly, tentou aguardar novas instruções de Paris, mas tais instruções não chegaram. O cônsul francês Auguste Pavie sugeriu que o navio ancorasse em Kosichung temporariamente até receberem aconselhamento adequado sobre a forma de continuar. Ele informou Borrelly do aviso dado pelos siameses e esperava que isto fosse suficiente para interromper a viagem e evitar qualquer conflito. Borrelly, pelo contrário, estava mais concentrado na sua necessidade de avançar, dado que a próxima parte da sua viagem necessitava de uma maré alta. Borrelly quis apressar-se no seu caminho, independentemente do que os siameses queriam, e por isso, ganhando apoio do contra-almirante Edgar Hummann, Borrelly optou por avançar e ignorar os conselhos de Pavie. Isto, é claro, não caiu nada bem para os siameses. Quando a noite começou a se pôr no dia 13 de julho, os franceses seguiram a maré alta e continuaram no seu caminho em direção às ilhas de Paquinã. Os franceses não sabiam que os siameses já estavam preparados para sua entrada, ficando à espera nos seus postos de batalha. No início, os siameses não conseguiam ver os navios franceses se aproximando devido à chuva forte e às nuvens baixas. Só depois de a chuva ter abrandado nessa noite é que os siameses avistaram os barcos quando passaram por um farol. Por enquanto, não foi tomada qualquer medida. Os navios franceses não estavam ao alcance das armas siamesas e, obviamente, não tinham intenção de combater os asiáticos, mas uma vez que a visão melhorou, os siameses dispararam 2 vezes, sem a intenção de atingir, apenas para ver se os franceses ouviam o aviso. Não houve resposta e os navios ainda estavam a avançar, pelo que os siameses dispararam agora um verdadeiro tiro de aviso na água. Mesmo assim, os franceses ignoraram. Desta vez, os siameses dispararam mais um tiro para que seus barcos armados abrissem fogo. Os franceses dispararam de volta, o que provocou uma onda de caos sobre os combatentes siameses, que tinham seus fortes e canhões comandados por dinamarqueses recém-chegados que nem sequer falavam siamês. Segundo uma testemunha, por causa disto, a capacidade dos siameses de disparar rapidamente de volta foi prejudicada. Os capitães dinamarqueses dos navios siameses acabaram por ter de correr para trás e para frente, entre a ponte e as armas, que eles próprios teriam de disparar. A situação não diferia muito no forte, provavelmente. Devido à desorganização e à falta de afinco por parte dos siameses, os franceses conseguiram passar rapidamente, na sua maioria sãos e salvos, e alcançar o Paquinã. Todo este entrevero enfureceu os franceses, especialmente tendo em conta o fato de ter sido uma violação de um acordo prévio feito pelos 2 lados. A punição inicial dada pelos franceses foi estabelecer o bloqueio do rio após os navios franceses terem partido de volta. Isto, infelizmente, teve também um efeito significativamente negativo no comércio britânico, o que levou os britânicos a exercerem pressão sobre ambos os lados para negociações. Esta não foi a primeira vez que os franceses e os siameses se confrontaram por disputas políticas, embora desde a chegada dos britânicos e dos franceses, cada vez mais se exerceu pressão sobre Sião e estes começaram a perder alguns territórios. No ano anterior, as tensões tinham começado a aumentar, depois de o general do governo francês da Indochina ter enviado Auguste Pavie para colocar Laos sob autoridade francesa. Outros incidentes, tais como a expulsão de 3 comerciantes franceses por 2 governadores siameses diferentes, também provocaram um sentimento anti-siamês na França, o que apenas encorajou a fricção para um conflito. Isto levaria mais tarde Pavie a exigir que os siameses evacuassem todos os últimos postos militares que tinham a leste do rio Mekong, pois ele afirmava que esta região pertence verdadeiramente ao Vietnã. Como parte desta pressão, Pavie enviou o que seria o primeiro canhonete francês ancorado em Bangkok. Em abril, os franceses enviaram uma força militar para a região em disputa para tomar o controle. Os siameses acabaram por concordar em entregar Laos aos franceses, o que exigiu um novo tratado entre a França e a Grã-Bretanha para estabelecer fronteiras claras entre o Laos francês e o norte de Mianmar, que estava nas mãos dos britânicos.
Era significativamente importante para ambos os lados não só definir estas fronteiras, mas também assegurar que a paz pudesse ser mantida com o Reino de Sião. Continuava vantajoso para os britânicos e para os franceses a existência de um território gigante que separava as suas respectivas colônias, e ambos os lados já estavam a lidar com problemas suficientes nas terras em volta para quererem arriscar uma guerra um com o outro. Só isto já poderia ter impedido que a Tailândia fosse colonizada. Subsequentemente, os siameses começaram a passar por reformas econômicas, militares e administrativas abrangentes. Isto criou um novo processo de centralização em Sião, que muito agradou ao Ocidente e levou a Grã-Bretanha e a França a reiterarem a sua posição neutra e a insistirem que não tinham planos de ocupar, colonizar ou, de qualquer outra forma, ameaçar tomar o território de Sião. Em 1910, uma série de tratados atualizados que estabeleceram as fronteiras da atual Tailândia foram assinados. Nesse mesmo ano, o rei Chulalong morreu e foi sucedido pelo seu filho, o rei Rama VI, que tinha sido educado na Academia Militar Real Sandhurst e na Universidade de Oxford, o que ajudou a contribuir para a ocidentalização da liderança em Sião. Foram abertos novos sistemas educativos e escolas. O calendário gregoriano foi adotado e até mesmo mudanças sociais foram encorajadas para melhor corresponder ao Ocidente. Após uma breve revolta palaciana fracassada, na qual um grupo de jovens oficiais militares tentou derrubar o rei em favor de uma instituição mais ocidentalizada, a Primeira Guerra Mundial já estava eclodindo. Para manter a paz com o Ocidente, Sião declarou guerra à Alemanha e à Áustria-Hungria, e o seu papel na guerra acabaria conferindo a Sião um lugar na Conferência de Paz de Versalhes. Este novo nível de relevância na cena mundial protegeu grandemente Sião do risco potencial da colonização ocidental que enfrentava no passado, à medida também que Sião avançava agora para uma monarquia constitucional e acabou por se tornar a Tailândia em 1939. A ameaça de qualquer invasão ocidental era essencialmente inexistente, devido a uma combinação de resistência geográfica e assimilação. Os siameses provaram à Grã-Bretanha, à França e a qualquer outra potência colonial que era melhor para todos que permanecessem livres e não colonizados. Graças à posição dos franceses e britânicos de ambos os lados do Reino de Sião e às políticas sob os últimos reis siameses, a Tailândia conseguiu escapar da colonização.